Meu querido irmão, minha querida irmã, você, prezado ouvinte do nosso programa A Voz do Pastor. A liturgia da Palavra de Deus, deste sexto domingo do tempo comum, nos revela a ternura de Deus, que não exclui ninguém, mas acolhe a todos em sua infinita bondade, particularmente os portadores de graves doenças, os pobres e marginalizados. O Evangelho de São Marcos nos apresenta Jesus no início do seu ministério público, dedicando-se completamente à pregação e à cura dos enfermos nos povoados da Galileia. E os inúmeros sinais realizados pelo Senhor, sobretudo a cura dos doentes, nos confirmam a boa notícia do Reino de Deus. O Evangelho deste domingo mostra-nos Jesus em contato com a forma de doença que na sua época era considerada mais grave, a ponto de tornar uma pessoa impura e de deixá-la excluída dos relacionamentos sociais, a lepra. Havia uma legislação especial do Levíticos que reservava aos sacerdotes a tarefa de declarar a pessoa leprosa, ou seja, impura. Assim como o sacerdote declarava, uma vez que a pessoa contraísse a lepra, declarava a pessoa impura, era igualmente o sacerdote que deveria constatar a cura e voltar a admitir a pessoa na vida normal da comunidade. Nosso Senhor, Ele cura um leproso. Não apenas Ele o livra da enfermidade física, mas o liberta da impureza do pecado que representava a lepra na época de Jesus. Com esse relato da purificação do leproso, o evangelista Marcos expressa o poder e a eficácia da oração no processo de cura. Nos narra o evangelista Marcos que um leproso se aproximou de Jesus. Cheio de fé, ele se aproximou do Senhor. Ajoelhou-se diante dele e fez um pedido. Se queres, tens o poder de curar-me. É a prece do leproso? É o seu pedido? E diante do seu pedido, Jesus não evitou o contato físico com aquele leproso. Ora, a lei prescrevia que quando alguém visse um leproso, deveria manter-se distante dele para não ficar impuro. O Senhor não evita o contato com aquele leproso, não teme ficar impuro, mas ao contrário, enche-se de compaixão pela condição em que aquele homem se encontrava, estendeu a mão e o tocou, superando aquela proibição legal que o impedia de aproximar daquele homem. Ele diz: eu quero, fique curado. Jesus se compadece daquele leproso, assim como se compadece de toda pessoa doente, de todo sofredor, e com ternura aproxima-se daquela pessoa, toca-a com a sua mão, a purifica e a cura. Normalmente, durante um processo de adoecimento, há pessoas que sentem aquela sensação de estar sendo abandonada por Deus. Esse texto nos mostra de hipótese alguma. Nem a doença se trata de um castigo e nem na doença a pessoa está abandonada por Deus. Deus se faz presente nos momentos mais difíceis e então, com a sua mão, nos toca, nos cura, nos purifica e nos fortalece. E vemos nesse gesto de Jesus, que estende a mão e toca o corpo daquele homem leproso, que o invoca, vimos nesse gesto dele, de Nosso Senhor, a intervenção salvífica de Deus em favor dos doentes e sofredores. A vontade de Deus se manifesta na sua infinita bondade de curar sua criatura decaída, restituindo-lhe a vida em abundância. De fato, Cristo é a mão de Deus estendida para a humanidade, para que a mesma consiga sair do terreno movediço da doença e da morte e erguer-se sobre a rocha sólida do seu amor divino. Jesus é o verdadeiro médico da humanidade que o Pai Celeste enviou ao mundo para purificar o ser humano, manchado no seu corpo e no espírito pelo pecado e as consequências do pecado. A enfermidade constitui uma característica típica da condição humana. Pode ser uma ocasião extraordinária
em que a pessoa pode receber muitas graças de Deus, inclusive a graça maior de uma profunda mudança de vida e redimensão de suas perspectivas e dos seus valores. Santo Agostinho ele expressa bem esta realidade em uma de suas preces, quando fala: tende piedade de mim, Senhor. Vede, não vos esconda as minhas feridas. Vós sois o médico, eu o doente. Vós sois misericordioso, eu miserável. Da enfermidade, não estamos sós e abandonados. Deus está presente, manifestando seu amor e compaixão. Por isso, na enfermidade, jamais devemos perder a serenidade e a esperança, pois o Senhor não nos abandona, mas está sempre presente conosco no seu infinito amor e misericórdia. Após Jesus ter curado aquele homem leproso, pediu-lhe que não contasse a ninguém o que aconteceu e que se apresentasse aos sacerdotes para oferecer o sacrifício prescrito pela lei de Moisés. Mas aquele leproso curado, ele não conseguiu guardar o segredo e proclamou a todas as pessoas que ele havia encontrado no seu caminho o que tinha acontecido com ele, de modo que, narra o evangelista São Marcos, vinham doentes de diversas partes da Galileia em grande número à procura de Jesus, obrigando-o a permanecer fora das cidades para não ser assediado pelo povo. Importante também compreender o significado das palavras de Jesus ao leproso: eu quero ser purificado. Segundo a antiga lei judaica, a lepra era considerada não só uma doença, mas uma forma grave de impureza. E competia aos sacerdotes diagnosticar a doença da lepra e declarar imundo, impuro o doente, o qual, uma vez que era declarado impuro, tinha que se afastar da convivência social da comunidade e viver fora da cidade, até que uma cura fosse certificada. E então, se o sacerdote reconhecesse aquela cura como realizada, a pessoa regressaria ao convívio social. Por isso, a lepra constituía uma espécie de morte religiosa e civil. A pessoa leprosa era um morto-vivo. E a cura de um leproso era uma espécie de ressurreição. É possível entrever na lepra um símbolo do pecado, que é a verdadeira impureza do coração capaz de nos afastar de Deus. Não é, de fato, a doença física da lepra, como previam as normas antigas, que nos separa de Deus, mas a culpa, o mal espiritual e o mal moral. Por isso, o salmista exclama, Salmo 31, feliz aquele cuja ofensa é absolvida, cujo pecado é coberto, é perdoado. E depois, dirigindo-se a Deus, o salmista assim se expressa: confessei a ti o meu pecado, a minha iniquidade não te encobri. Eu disse, vou ao Senhor confessar minha iniquidade, e tu absolveste a minha iniquidade, perdoaste o meu pecado. Os pecados que cometemos afastam-nos de Deus, e se não forem humildemente confessados na misericórdia divina, chegam a causar a morte da nossa alma. Por isso, a cura do leproso assume um valor simbólico extraordinário, tem um grande valor simbólico. Jesus, como havia profetizado Isaías, é o servo do Senhor, que leva sobre os seus ombros as nossas enfermidades, que carrega sobre si as nossas doenças. E na sua paixão, ele vai ser como um leproso, vai ser tornado impuro pelos nossos pecados, será separado de Deus, fará tudo isto por amor, a fim de nos obter a reconciliação, o perdão e a salvação. No sacramento da penitência, Cristo crucificado e ressuscitado, mediante os ministros ordenados, o sacerdote, purifica-nos com a sua misericórdia infinita e nos restitui a comunhão com o Pai e com os irmãos, dando-nos em oferenda o seu amor, a sua alegria e a sua paz. A primeira leitura e o Evangelho estão bem relacionados. A primeira leitura nos fala da cura que o profeta Eliseu realiza sobre o sírio Naamã, que estava acometido com lepra. O Evangelho nos fala da cura que Jesus realiza de um leproso que é purificado e readmitido ao convívio social. A ação profética de Eliseu, ao se colocar como instrumento mediador da cura de Naamã, revela que quem de fato cura é Deus. O relato deixa claro que a oferta de salvação é dirigida a todos os povos.
é um estrangeiro que busca o profeta Eliseu. E o estrangeiro é beneficiado por Deus, recebe a cura. Deus não faz acepção de pessoas. A gratuidade de Deus transforma a vida das pessoas, porque Deus ele olha para o sofredor, independentemente da sua origem, da sua pertença étnica, se é santo, se é pecador. Deus olha para o sofredor. E o ensinamento da primeira leitura ressalta a gratidão de Naamã, que não apenas ficou livre da doença, mas também encontrou o Deus único e verdadeiro, Deus de Israel. E em sinal de agradecimento, Naamã, um estrangeiro, ele quer oferecer presentes ao profeta. O profeta recusa qualquer benefício, tem consciência de que ele recebeu de graça deve dar, não quer nenhum benefício para si mesmo. E recorda-lhe que foi Deus quem operou o milagre. O profeta é apenas um instrumento na mão de Deus. O profeta, como um autêntico temente a Deus, exerce seu ministério na gratuidade, pois acredita em um Deus que é amoroso, que é bondoso, generoso para com todos que o temem. Na segunda leitura, São Paulo encoraja os cristãos de Corinto a fazer tudo para a glória de Deus. São Paulo, ele faz alusão aos costumes dos gentios, considerados impuros pelos cristãos de origem judaica. O apóstolo não rejeita os irmãos de origem judaica, mas orienta a comunidade dos cristãos de Corinto para abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos, pois servir-se delas poderia ser causa de grande escândalo na comunidade, sobretudo para os irmãos de origem judaica. E a comunidade cristã acolhia pessoas provenientes de várias culturas. Por isso o apóstolo Paulo recomenda para que todos saibam acolher aquela diversidade que havia naquela cidade marítima, Corinto, a fim de que não faltasse com a caridade e perseverassem de acordo com aqueles princípios que são os fundamentos da vida cristã. Que nos fala Paulo: irmãos, que comais, que bebais, que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizei ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procura agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, que Paulo fala à comunidade dos coríntios na leitura que é proclamada na liturgia deste domingo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31 até o capítulo 11, versículo 1. Em contato com Cristo Jesus, que cura de nossas enfermidades, que tenhamos também a mesma solidariedade com os doentes e sofredores, sobretudo nesses tempos de pandemia, em que tantas pessoas têm acometido deste mal e, infelizmente, não têm resistido, e muitas mortes têm acontecido. Que exercitemos, portanto, a ação salvífica de Deus, a ação salvífica de Cristo, na solidariedade com os doentes, com os sofredores e, sobretudo, com aqueles que, além do seu mal físico, carrega algum tipo de discriminação e é afastado do convívio social, de alguma forma, são evitadas pelas pessoas, são desprezadas pelas pessoas.